versículo de número 32, onde está o tema desta campanha. Enquanto a igreja acha, eu glorifico a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar nesta casa de oração. Sou da Assembleia de Deus Missão Sapopemba, conhecida como a Igreja da Torre. Estou debaixo da bênção pastoral do pastor Hélio Tenório, juntamente com a pastora Sandra, a igreja recebe. Amém. Louvo a Deus também pela vida do pastor Natanael e da sua digníssima esposa, missionária Ruth, pastora Ruth, para mim. Que Deus os abençoe, que todo o tempo seja alvo as vossas vestes e que nunca falte o óleo sobre as vossas cabeças. Muita saúde e longevidade de dias, para que vocês possam continuar exercendo o ministério que fora confiado por Deus. Deus nos abençoe. Também aqui o pastor Ronilson, é isso? Pastor Ronilson, Deus te abençoe, legal. Deus abençoe. Muita saúde, longevidade de dias também, para que o Senhor possa exercer o ministério que lhe fora confiado por Deus, e Deus tem honra para a sua vida no nome de Jesus. Deus abençoe também a todo o corpo de obreiro que está aí na dianteira, na nave da igreja. Que Deus vos abençoe, homens e mulheres que foram chamados por Deus, preparados para toda boa obra. Deus os abençoe, a todos os departamentos da igreja. Na presença de Deus, todos nós temos um valor significativo, porque o Espírito Santo se move entre nós. Amém? Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 32, a palavra de Deus nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade vos libertará. Glórias a Deus. Antes de entrarmos na palavra e eu passar tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, vamos tentar entender o seguinte. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12. A palavra de Deus nos diz que por um homem o pecado entrou no mundo. E o pecado entrando no mundo, a morte entrou também e se estendeu para todos os homens. Sendo assim, entendemos o que o apóstolo Paulo vai nos dizer em Romanos 3, 23, que diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Dentro desse contexto, Deus ele vai traçar um plano de salvação para tentar recuperar a humanidade que havia se perdido e que estava afastado de Deus e que estava condenada ao pecado e à morte eterna. Deus então vai liberar uma primeira promessa, a primeira palavra profética, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 3 e versículo de número 15, que diz assim, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E isso era um prenúncio daquilo que iria acontecer. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele ia vencer o diabo, a morte e o pecado, através da morte de cruz, através da sua ressurreição e através da sua ascensão ao céu. O relógio do tempo não para, e depois desta promessa, Deus vai levantar inúmeros profetas para profetizar a respeito de Jesus. E um dos profetas que Deus levanta é o profeta messiânico, conhecido como o profeta Isaías. E o profeta Isaías vai nos dizer, no Isaías capítulo de número 7 e versículo de número 14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, o Deus que está conosco, o Deus que se faz presente. Com glória. E eu já tenho algo interessante a dizer aqui. Ela era virgem, ela não tinha experiência, ela ainda não tinha relacionamento nenhum, mas ela estava disposta a se relacionar com o Espírito Santo de Deus para gerar uma nova realidade. E é o que Deus tem falado para você nesta noite. Você está disposto a se relacionar com o Espírito Santo para gerar a realidade a qual Deus tem para a sua vida? Porque o apóstolo Paulo vai nos dizer no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2, que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. A tua vontade pode ser boa, a tua vontade pode até ser agradável, mas a vontade perfeita para mim, para a tua vida, só vem dele. E o Espírito Santo de Deus diz claramente nesta noite o que é que vocês estão procurando, o que é que vocês estão buscando, o que é que vocês querem gerar. Porque a palavra de Deus diz que sem ele nada podemos fazer. Fica esta reflexão para você nesta noite.
Deus também vai levantar o profeta Isaías, e ele vai nos dizer em Isaías capítulo de número 9 e versículo de número 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E esse Jesus que eu estou pregando, ele está aqui porque eu já sinto a presença dele neste lugar. Mas o relógio do tempo não para, e Jesus Cristo então, ele nasce gerado pelo Espírito Santo no íntimo de uma mulher chamada Maria, que morava em uma cidadezinha, um vilarejo chamado Nazaré. Pois bem, Deus vai enviar o anjo mensageiro até a sua casa e vai lhe fazer a promessa. Ela então se relaciona com o Espírito Santo e gera Jesus Cristo. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, ele cresce em graça, em conhecimento, em estatura diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia vai nos dizer então, aleluia, que Jesus Cristo, ele começa a exercer o seu ministério nas terras áridas da Galileia. E como é que Jesus Cristo exerce o seu ministério? Deus vai levantar o profeta Isaías para dizer o seguinte, Isaías 53: ele não tinha parecer, não tinha formosura, olhando nós para ele não tinha nada para que nós os desejássemos, era homem de dores, aleluia, experimentado nos trabalhos, e as pessoas olhavam para ele e não fazia questão nenhuma. E o que eu acho interessante aqui nesse texto do profeta Isaías é que nós seres humanos, nós temos, aleluia, nós temos, é nosso, é inato nosso, nós olhamos a aparência, nós julgamos a aparência da pessoa, nós não somos Deus que descortina, que esquadrinha o coração dos homens. Nós vamos logo olhando a aparência e nós vamos logo julgando as pessoas. Olharam para Jesus e quando ele não tinha parecer e nem formosura, o desprezaram. Mas se eles tivessem se relacionado com Jesus e procurado saber quem de fato ele era, ele ia entender o que o profeta Isaías escreveu em Isaías capítulo de número 61, versículo de número 2, que diz que o Espírito do Senhor Jeová estava sobre ele, porque ele foi ungido pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus aos mansos, a restaurar aos corruptos de coração, a pôr em liberdade aos cativos, a abrir a prisão dos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a anunciar a salvação e consolar todos os tristes. Mas as pessoas eram tão carnal que não conseguiam enxergar esta realidade em Cristo. Mas o relógio do tempo não para e Jesus Cristo vem. E como é que ele vem? Como Lucas diz no capítulo de número 4, versículo de número 1, cheio do Espírito Santo, com um tríplice propósito, que nós podemos ver no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, versículo de número 23, que diz que Jesus Cristo pregava, que Jesus Cristo ensinava e que Jesus Cristo curava. Jesus Cristo pregava as boas novas do reino de Deus para que as pessoas que ouvissem a sua palavra crescem, fossem batizadas e fossem salvas. Jesus Cristo ensinava porque queria que os seus ensinamentos fossem reproduzidos pelos discípulos, pela igreja primitiva e pela igreja que antecede o arrebatamento, que somos nós. E essa verdade que Jesus Cristo falou em outra hora é a verdade que eu vos prego aqui nesta noite. Vem Jesus, e como é que ele vem? Aleluia, cheio do Espírito Santo e debaixo de uma palavra que está lá escrita em 1 João capítulo de número 3, versículo de número 8, que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Oh glória! Nesta noite o diabo vai bater em retirada, porque Deus tem vitória para nós nesta noite. Aleluia! Lá vem Jesus cheio do Espírito Santo. Se você perguntar para mim quem é Jesus, eu vou falar: Jesus é a razão por eu e você estarmos aqui nesta noite, e ele é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração, porque já sinto a presença dele na casa. Mas se você fosse perguntar para o apóstolo Pedro quem era Jesus, ele ia mandar você ler Mateus capítulo de número 16 e versículo de número 16, e ele ia dizer: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se você fosse conversar com o apóstolo João, ele ia mandar você ler João capítulo de número 1, versículo de número 29, e ele ia dizer: é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você fosse perguntar para o apóstolo Paulo quem era Jesus, ele ia mandar você ler Colossenses capítulo de número 1, versículo de número 15, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Depois o apóstolo Paulo ia mandar você ler 1 Timóteo capítulo de número 3, versículo de número 16, quem é Jesus? Aquele
ele se manifestou na carne, foi justificado em espírito, foi visto nos anjos, pregado entre os gentios, vivo no mundo e recebido no seu trono de glória. Se você fosse perguntar para João quem era Jesus, ele ia mandar você ler Apocalipse capítulo de número 19, versículo de número 13, que diz: ele é aquele que anda com as vestes salpicadas de sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. Esse Jesus é eterno, é o mesmo Jesus que está aqui. Eu já sinto a presença dele aqui. Mas vem Jesus então pregando a palavra de Deus, anunciando as boas novas da Galileia. Só que certa feita a Bíblia diz que Jesus Cristo ele vai passar uma noite de oração. E por que Jesus ora? Porque Jesus não fazia nada sem orar, não tomava nenhuma decisão sem orar. Ele vai orar para que Deus possa colocar pessoas do lado dele, para que ele pudesse concretizar a obra de salvação que ele tinha na vida das pessoas. Dentro desse pacote vieram 12, e um desses 12 é João. João, quem é João? Filho de Zebedeu, aquele que trabalhava na pescaria. Aleluia. Quem é João? Apelidado de Boanerges, e isso indica o seu forte temperamento, filho do trovão, porque o seu temperamento era forte. Certa feita, Jesus Cristo pregando a palavra de Deus para os samaritanos, ele vai pregar a palavra e os samaritanos não vai receber. João então se levanta na sua velha natureza e diz: Senhor, quer que oramos e que caia fogo no céu nele? Jesus vai olhar para ele e vai dizer: calma, não é bem assim, não sabe a natureza que você é, agora você é uma nova criatura, já não age na força da sua emoção, já não age com os seus recursos. Calma, que eu vou concretizar a obra. Pois bem, João se torna íntimo de Jesus, ao ponto de reclinar a cabeça em seus ombros e ser reconhecido como discípulo amado. Pois bem, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo ao céu, vem o Espírito Santo tomando o apóstolo João, e ele vai escrever o seu evangelho. Aleluia. É um evangelho completamente diferente dos demais evangelhos. Para quem já leu Mateus, Marcos, Lucas, João, vai perceber que há diferença, porque Mateus escreve para os israelitas que esperavam o rei dos judeus, o Messias, que era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João Marcos, aleluia, ele escreve para os romanos e enfatiza Jesus, um homem muito poderoso em atitude e em obras. Lucas já escreve para os gregos e apresenta Jesus como um homem perfeito, porque a cultura grega enfatizava o eu humano. Só que quando nós chegamos no Evangelho de João, João, devido à sua intimidade com Jesus Cristo, vai homenageá-lo. E quando nós vemos o Evangelho de João, os capítulos, cada capítulo tem a sua homenagem a Jesus. Quer ver? No capítulo de número 1, Jesus Cristo é apresentado como Filho de Deus. No capítulo de número 2, Jesus é apresentado como Filho do Homem. No capítulo de número 3, Jesus é apresentado como Mestre Divino. No capítulo de número 4, Jesus é apresentado como Ganhador de almas. No capítulo de número 5, Jesus é apresentado como Médico dos médicos. No capítulo de número 6, Jesus Cristo é apresentado como Pão da Vida. No capítulo de número 7, Jesus é apresentado como Água da Vida. No capítulo de número 8, Jesus é apresentado como defensor do fraco. No capítulo de número 9, Jesus Cristo é apresentado como a luz do mundo. No capítulo de número 10, Jesus é apresentado como bom pastor. No capítulo de número 11, ele é apresentado como o príncipe da vida. No capítulo de número 12, ele é apresentado como rei e merece a nossa adoração. No capítulo de número 13, ele é apresentado como servo. Mas no capítulo de número 14, ele é apresentado como consolador, que está aqui para consolar as nossas vidas. No capítulo de número 15, ele é apresentado como a videira verdadeira. No capítulo de número 16, ele é o doador do Espírito Santo. E se você quiser ter uma nova experiência com o Espírito Santo, hoje é dia. No capítulo de número 17, ele é aquele que restaura e intercede por nós. No capítulo de número 18, ele é o modelo de sofrimento. No capítulo de número 19, ele é o Salvador crucificado. No capítulo de número 20, ele é o restaurador da vida. No capítulo de número 21, ele é o restaurador do arrependido. Uma ênfase na restauração ministerial que ele fez na vida de Pedro. E sabe o que